Olá, bom dia! Como que vai vocês? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam felizes, gozando da mais perfeita paz, saúde, junto com seus familiares. Hoje, o assunto que eu quero abordar com vocês é sobre a morte. É um assunto que muitas pessoas tentam evitar, né? Que as pessoas não gostam, mas eu tenho algo interessante para dizer para vocês, algo muito importante que talvez vai mudar um pouco o seu conceito sobre a morte. Mas antes vamos falar com Deus. Oremos. Santo Pai, que habita no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui, Pai, para falar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, do teu plano de salvação para com o ser humano. Esteja com todos os meus ouvintes, esteja com todos os meus familiares e os familiares também de cada ouvinte aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Depois que Adão e Eva pecaram, né, entrou a morte no mundo. Por quê? Deus, quando criou o homem e a mulher, ele não fez o homem e a mulher para morrer. Por isso que nenhum de nós tem vontade de morrer, a gente quer viver. Mas, depois que entrou o pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Mas Jesus veio a esse mundo para resgatar aqueles que aceitam o sacrifício dele na cruz, aqueles que aceitam o seu plano de salvação. Então, a morte nada mais, nada menos que um sono. A pessoa cai num sono profundo e o seu corpo, né? O seu corpo está inerte ali. Mas vai chegar um dia, né? E está bem perto, esse dia está próximo, que Jesus vai voltar e vai devolver a vida a cada um dessas pessoas que dormiram, né? Esse sono que nós chamamos de morte. E aí vai devolver a vida a essas pessoas. Umas pessoas vai ressuscitar para a vida eterna, aqueles que aceitaram o plano de Jesus da sua salvação, né? Que aceitaram a sua morte na cruz do Calvário como expiação para perdão dos nossos pecados e fizeram a vontade de Deus que está no céu. Esses vão ser ressuscitados para a salvação eterna, onde não vai mais haver choro, nem dor, nem tristeza, nem doença nenhuma, não vai haver mais a morte já está vencida. E foi vencida por quem? Por Jesus Cristo, certo? E as outras pessoas que não aceitaram, infelizmente, eles vão também ressuscitar, mas para a morte eterna. Aqueles que não fizeram a vontade de Deus, aqueles que não aceitaram, aqueles que zombaram quando ouve, né, as pessoas falar de Jesus, ouve as pessoas falar da salvação, da palavra de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, elas zombam, elas não acreditam e ainda tira sarro, fala que Deus não existe e fala um monte de coisas que não tem nada a ver. E essas pessoas, infelizmente, eles vão ser ressuscitados para a morte eterna, juntamente com Satanás e seus anjos. Porque só existe dois caminhos. O caminho que leva a Cristo, a salvação eterna, ou Satanás, que leva à morte eterna, o fim de tudo, o abismo, né? E onde está escrito na palavra que o fogo vai consumir até o último ali, né? E qual é o meu objetivo de ter criado esse canal, de estar todas as vezes aqui postando vídeo, falando com você? Para que você conheça
o plano de Deus e o plano de Satanás. Que Satanás ele veio para roubar, matar, destruir. Por quê? Ele lá no céu, quando estava lá, ele teve inveja de Jesus Cristo, teve inveja de Deus e ele queria o lugar de Deus. Então, por aí, dá para a gente perceber que a inveja das coisas que é dos outros não pertence a Deus, é de Satanás. Então, devemos orar e pedir a Deus que nos ajude a nos libertar, se por acaso, porventura, um de nós tiver no coração essa inveja do que é dos outros. Nós devemos trabalhar, lutar no nosso dia a dia para conseguir nossos objetivos e não desejar o que é do outro, correto? E então, por esse motivo, né, que Satanás invejou, ele colocou a terceira parte dos anjos lá do céu, foi tudo contaminado, né, contra Deus, o Salvador, o Criador de tudo. E aí, Deus ainda deu oportunidade para eles se arrependerem, mas eles não quiseram se arrepender. Então, eles foram lançados para essa terra e eles foram perturbar Adão e Eva lá no jardim, né? Como é dito, né, que as mulheres é a mais fraca, não sei se é assim mesmo, mas é o que dizem. Sei que Satanás ele se transformou numa cobra, né, uma serpente, e foi enganar a Eva. E através da Eva, acabou enganando também Adão. E aí, depois disso, que entrou a morte no mundo. Porque é dito que o salário do pecado é a morte. E aí Jesus, ele veio a esse mundo em forma de criança, um bebezinho nascido de Maria, né? Gerado pelo Espírito Santo de Deus, veio a esse mundo para morrer em meu e seu lugar, para nos resgatar dessa morte. Então, todos nós estamos sujeitos a essa morte aqui da terra, como é dito na palavra de Deus, aquele que aceita, aquele que obedece, é um sono, né? É um sono. Por quê? A morte em si é a segunda morte, né? Essa sim, que é para sempre, não tem retorno, não tem volta, é definitiva. E aí Jesus veio ensinando, né? Ele chamou os discípulos, apóstolos, para propagar o seu evangelho, para que as pessoas, aquele que crê e aceitar, tenha a vida eterna. E qual que é a diferença daqueles que aceitam a Deus, aceitam a Jesus, o sacrifício dele na cruz? Qual é a diferença? É fazer a vontade de Deus. E como saber o que Deus quer de mim e de você? É lendo a palavra, as escrituras sagradas, que é a Bíblia, né? Na Bíblia está ali explicado o que Deus quer de cada um de nós. É o manual, é a bússola que nos indica o caminho da salvação. Então, temos que estudar. Deus deixou os mandamentos, não roubar, não matar, não terá outro Deus diante dele, amar o próximo como a nós mesmos e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e amar a Deus de todo o nosso coração, amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a receita para que nós possamos nos redimir através do sangue de Jesus e obter a salvação, certo? E esse é o objetivo aqui desse canal. Alertar vocês que Jesus está às portas. Ele em breve voltará a esse mundo para nos buscar. Ele prometeu. Muitos acham que está demorando, mas é porque ele está dando oportunidade para mim e para você, para se arrepender do pecado e procurar fazer as coisas certas, para quando ele vir, nós podermos subir com ele. Então vamos orar. Orando, a gente está falando com Deus. E quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco. Gente,
se nós aceitar, Jesus virá. Se nós não aceitar, ele virá da mesma maneira. Entendeu? E esse dia está próximo. Para aqueles que dormem, é como se Jesus já tivesse voltado para ele. Porque depois de morto, nós não podemos louvar a Deus, nós não podemos fazer mais nada. Temos que fazer enquanto nós temos o fôlego de vida, estamos aqui vivos ainda. Desperta, desperta tu que dormes. Abre o olho, vê que muitas pessoas nem acreditam que Deus existe. Olha o fato de você acordar toda manhã, você ter o ar natural para você respirar. O homem, ele inventa muita coisa, mas ele não consegue imitar a coisa natural que Deus faz, que é nascer uma planta, o perfume de uma flor, nascer um bebê, né? Ele gerar no ventre da sua mãe, nascer perfeito ali. Tudo isso é a misericórdia e a bondade de Deus. Então, só o fato de nós estar aqui vivo conversando é a realidade que realmente existe um Deus no céu. Eu falo para vocês, esses dias, acho que 2 ou 3 dias atrás, eu caí da escada, né? E machuquei apenas o tornozelo, tá inchado, né? E foi um milagre de Deus na minha vida, porque é uma escada bem longa, eu poderia ter batido a cabeça, poderia ter quebrado o pescoço. Então, nesses pequenos detalhes, Deus está sempre fazendo um milagre na nossa vida. Quando nós saímos para trabalhar de manhã, Ele nos livra de acidente, de assalto, Ele nos livra de tantas coisas. E muitas vezes a gente nem percebe, nem se dá conta. Vamos fazer a vontade desse Deus maravilhoso, que abençoa cada um de nós, que cuida de nós, nos protege. Vamos dizer não a Satanás e seus anjos, e sim ao amor de Deus, que enviou a esse mundo Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer em meu e em seu lugar, para que nós possamos ser resgatados e ser salvos. Existe uma cidade, uma mansão celestial feita de ouro, coisas que nunca subiu na mente do homem, de homem nenhum, que Deus tem preparado para mim e para você, aonde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, mais choro, mais tristeza, mais ladrão, mais assassino, nada dessas coisas vai entrar lá. Feiticeiros, pessoas que querem o mal do outro, que procuram prejudicar o outro, lá não vai entrar, não vai ter. Então eu te convido, nesta manhã, que você aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Prepare-se para quando Jesus voltar, você subir com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar novamente? Santo Deus, amado Pai, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem e que Teu Espírito Santo venha tocar no coração de cada um, que venha despertar e sentir o desejo de Te aceitar como seu único e verdadeiro Salvador, que possa estar preparando para a volta do Teu Filho e juntos subirmos todos para a Canaã Celestial. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Até.